Fala rapaziada, me chamo Samuel Braz, sou atleta 2004, natural do Rio de Janeiro, nascido e criado em Duque de Caxias, em Bahia. Atualmente, defendi por 2 temporadas o clube de bastante expressão aqui no Rio Grande do Sul, o Aimoré, né? O Clube Esportivo Aimoré. E atualmente defendo o escudo da Empire, que é um clube de formação que prepara e leva atletas para a Europa e para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade e, primeiramente, né, eu quero agradecer a página Craque de Cristo, que está me dando esse espaço para poder falar um pouco do meu testemunho, do testemunho da minha família, que tem impactado muitas vidas, e eu vou dividir isso com vocês hoje. Eles fizeram 3 perguntas e eu estou muito alegre aqui para responder elas para vocês. A primeira pergunta é: o que te motiva na busca pelos seus sonhos? Cara, nesses últimos anos tem acontecido bastante coisas comigo, com a minha família, de uma coisa que me motiva muito, que é o agir de Deus na minha vida, na vida da minha família. Para quem não sabe, eu fraturei na minha semana que eu ia começar profissionalmente, né? Eu fraturei a fíbula em algumas partes. Foi uma lesão muito grave, onde todos os médicos diziam para mim que eu ia ter sequelas, né? Que eu ia andar, eu ia precisar de muleta, e eu nunca mais ia poder jogar futebol. Para honra e glória de Deus, eu tive um tratamento muito bom. Um amigo meu, chamado Ricardo Alber, ele foi enviado de Deus na minha vida, me ajudou, me colocou nos campos em tempo recorde, cara. E eu voltei a fazer aquilo que eu mais amo. E ver que Deus teve esse carinho comigo, com a minha vida, de fazer um milagre, isso me motiva a continuar buscando. É gratificante porque de onde eu vim, né, que era um lugar de comunidade, muitas pessoas elas desistem dos sonhos, né, às vezes por causa da idade, às vezes por causa da criminalidade. Eu tive a instrução, né, eu tive o carinho dos meus pais e o carinho de Deus com a minha vida. Tive a oportunidade de continuar buscando o meu sonho. E eu não desisti, né? Tive pessoas, eu comecei bem cedo na escolinha do Astro, com a professora Josiane, lá onde eu pude fazer avaliações, conquistar títulos no futsal e pude conquistar, né, o espaço do meu primeiro clube, que foi a Portuguesa Carioca. Então, ver isso que Deus fez por mim, de me tirar de um lugar cujo as oportunidades são escassas, né, para me levar, para rodar o Brasil em busca do meu sonho, é gratificante. Então, é isso que mais me motiva, né, ver o agir de Deus na minha vida, na vida da minha família. A segunda pergunta é: por que você jamais desistiria dos seus sonhos? Uma coisa recente que aconteceu foi que meu pai, né, Sérgio Braz, eu tenho uma inspiração muito grande na vida do meu pai e da minha mãe, Simone. Meu pai ele sofreu um AVC hemorrágico e que também para os médicos não havia cura, não havia como ele sair vivo, né? Não tinha tratamento para isso porque ele rompeu um aneurisma há muitos anos, então ele viveu anos, né, sendo um milagre. E a gente viveu um drama e a gente não tivesse Deus, né? Se não fosse a nossa fé, acredito que ele não estaria hoje com a gente, né? Meu pai, ele é um milagre vivo, onde muitas pessoas, né, desacreditavam, mas eu coloquei diante de Deus aquilo e eu prometi, eu fiz uma promessa que eu nunca desistiria, né? Que seria não só por mim, mas também pela vida do meu pai. E eu posso ver meu pai, cara, meu pai se recuperando, né? Ele ainda não fala, ele ainda não anda, mas eu posso ver, né, o sorriso dele, eu vejo, ele entende, né? E no dia que ele estava naquele hospital, né, desacordado, entubado, eu olhei para ele e pedi para Deus uma oportunidade. E se fosse da vontade dele, de eu continuar jogando futebol, de eu continuar buscando esse sonho, eu queria ver a mão dele estendida para mim. Num domingo, eu fiz essa oração. Logo na segunda-feira, eu recebi a mensagem de um empresário chamado Juan, que me deu a oportunidade de poder mostrar meu talento, de poder mostrar a minha vontade, a minha raça, em uma avaliação. Dentre inúmeras pessoas, eu fui escolhido, né, para poder fazer parte desse projeto, para poder buscar os meus sonhos. Tudo para mim é uma realização. Então, através da vida do meu pai, através do milagre que eu tô vendo acontecer na minha vida e na vida da minha família, é o motivo do que eu jamais desistiria, né, dos meus sonhos. A terceira, né, a pergunta é: qual foi a maior revolução que o futebol causou na minha vida? Cara, a maior revolução que o futebol causou foi a maturidade, né? Eu saí, como eu falei, né, dali do Astro, da escolinha, eu saí com 15 anos para poder ir para Portuguesa. E depois da Portuguesa eu fui para Minas, Minas, Espírito Santo, São Paulo, fui para Manaus. E, cara, foi com 16 anos a minha primeira viagem, né? A minha primeira vez que eu me mudei para outro lugar para poder buscar os meus sonhos. E foi para um lugar longe, né? Do Rio de Janeiro para o Paraná, a primeira viagem. Eu era só um garoto e aprendi muita coisa, aprendi a ter responsabilidade cedo. Aprendi que as coisas nem sempre são da forma que a gente quer, mas são da forma que a gente faz acontecer, da forma que a gente busca, né? Não só a Deus, mas também a disciplina de treinar, a disciplina de acordar cedo, a disciplina do se portar, de como tratar as pessoas. Então, cara, acho que foi a maior revolução na minha vida. Deus ele tem colocado pessoas certas. Eu lembro que na minha passagem pelo Clube Paramazonas, em Manaus, o treinador, Ricardo, que eu tenho uma amizade muito grande, me disse que o futebol não tem desculpa, né? E que a vida, ela não para. E, cara, eu levei aquilo pra minha vida, né? Eu levei esse conselho. Eu não parei de buscar, independente de se eu tivesse
resultado bom ou não, se eu fosse bem, se eu jogasse bem uma partida ou não, cara, aquilo não se resumia à minha vida. Então, a persistência que eu aprendi lá foi o que manteve, né, eu de pé, buscando pelos meus sonhos. E, cara, a revolução que a gente tem é adorar a Deus. Nós podemos agradecer, porque olha quantas pessoas elas não têm nem o que comer, cara. Elas não têm sentido na vida. Olha quantas pessoas não têm trabalho, quantas pessoas não têm, talvez, a oportunidade que a gente tem. A gente é abençoado, porque a gente faz o que a gente sonha desde pequeno. Eu entro em campo, cara, com aquelas pessoas que ficaram para trás. Meu avô, minha avó, que faleceu, né? Meu primo também falecido. Eu tenho essas pessoas que me inspiraram e eu levo elas, né, pra minha vida. Então a gente tem que, cara, agradecer a Deus por fazer o que a gente ama. Aqui encerra uma pequena parte do meu testemunho, tem muito mais, mas espero ter trago algo bom, né, alguma inspiração para cada um de vocês que está assistindo. Espero que todos vocês busquem o que vocês sonham e que a vida de vocês seja extremamente abençoada. Muito obrigado, rapaziada. Fica com Deus.